E aí, meus amores, vamos aqui para mais um vídeo de um assunto que é bem interessante e que é recorrente em provas de vestibulares. Quando a gente fala de Enem, mais ou menos, tá bom? Mas também pode estar vindo aí numa prova do teu colégio. E aí esse vídeo vai ser importantíssimo para ti, porque ele é direto, objetivo e sucinto daquilo que você precisa, tá bom? Então fica aí que depois da vinheta a gente começa. Bora lá, que assunto é esse, né? É a força centrípeta que, e detalhe, tá bem? Ela também pode ser chamada de resultante. Ela também pode ser chamada de resultante centrípeta. Então, quando nós falamos de força centrípeta, nós também podemos ali estar falando de resultante centrípeta. Meus filhos, sempre que a gente fala em resultante centrípeta, meus filhos, é importantíssimo a gente ressaltar. Falou em resultante ou força centrípeta, falou em trajetórias curvilíneas, ou seja, em curvas ou curvilíneas. Beleza? Então, se fez curva ou se está em uma trajetória curvilínea, a resultante ou força centrípeta vai aparecer ali. Agora, de que forma, né? Fizinato, de que forma? É simples. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho rápido para você. Olha como é que fica. Imagine aqui, ó, uma trajetória circular. Também deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. Temos aqui uma trajetória circular. E aí imagine que nessa trajetória circular você vai ter um objeto que está se movimentando aqui, um objeto que está se movimentando agora para cá, e aí ele está fazendo essa curva, ó. Ele está fazendo aqui essa curva. Se ele fez uma curva, filho, automaticamente sobre ele vai ter uma força que a gente vai chamar de força centrípeta, tá bem? A força centrípeta, ela é uma força que tem como característica apontar para o centro. Então tá aqui, ó. A força centrípeta, ela vai sempre apontar para o centro da curva. Ela sempre aponta para o centro da curva, ela sempre aponta para o centro da curva. Aí eu quero lembrá-los do seguinte: lembra lá da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz que força aplicada em uma massa gera nessa massa uma aceleração. Ora, se a força estiver apontando para um lado, para este mesmo lado, a aceleração também vai apontar. Se a aceleração for centrípeta, a força também é centrípeta. Então, por isso aqui eu posso dizer que aponta para o meio da curva, ou melhor, para o centro da curva, tanto a força centrípeta quanto a aceleração centrípeta. Aponta para o centro da curva. E detalhe, filho, ela vai ser sempre perpendicular ao movimento do objeto. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, a velocidade do objeto aqui, tá bem? Observa que ela vai ser perpendicular. É só fazer o L. Lembra que é só você fazer o L de Lucas, que é para evitar confusão. Faz o L de Lucas e aí fazendo o L de Lucas você tem aqui, ó, o ângulo de 90 graus perpendicular, beleza? E a aceleração centrípeta e força centrípeta por apontar para o centro, ela sempre. Opa, igual centro com M, já pensou? Por apontar para o centro, ela sempre vai estar perpendicular com o movimento. É por isso que o trabalho da força centrípeta é nulo, porque o deslocamento, o movimento e a força estão fazendo ângulos de 90 graus. Beleza? É importante lembrar também que a força centrípeta ela vai ser conhecida por ser radial. Por que ela vai ser conhecida por ser radial? Porque ela vai ter a mesma direção, filho, do raio dessa circunferência, que nesse caso está aqui, ó. Vou colocar de rosa que é para destacar. Olha o raio dessa circunferência onde está. Está aqui. Tem a mesma direção do raio. Tem a mesma direção do raio. Então, como tem a mesma direção do raio,
nós chamamos a força centrípeta de uma força que é radial. Agora sim, a força centrípeta, ela tem aí algumas aplicações. Quais são essas aplicações? É em relação a você passar por uma lombada, por um relevo, ou você passar por um vale, por um valete, uma vala, ou por algum buraco. Como é que isso funciona? Da seguinte forma, que são os vales e ou buracos, tá bom? E a outra aplicação é para lombadas e ou relevos, tá bem? Observa, lombadas e ou relevos, vales e ou buracos. Como é que funciona? Se você reparar, filho, a gente poderia continuar aqui, ó, pelo menos na força imaginação. O Físico aqui ainda não é bom em desenho, então força imaginação. Se a gente continua aqui, ó, essa projeção curvilínea, digamos assim, a gente fecha uma circunferência que o centro vai estar aproximadamente. Aí eu vou dar uma exagerada também, você vai já entender por causa do desenho. O centro vai estar aproximadamente para cá. O centro estando aproximadamente para cá, filho, olha o que, que vai acontecer. Trajetória curvilínea, centro bem aqui, nós teremos a nossa força centrípeta apontando para cima. Força centrípeta apontando para cima. Por que apontando para cima? Porque a força centrípeta ela tende a apontar para o centro. Como o centro está aqui em cima, então ela aponta para cima. Só que você não pode esquecer que para baixo, vamos lá, tem massa e está no campo gravitacional da Terra. Então, para baixo, partindo do meio, você tem a força peso. E calma aí, não está em contato aqui com o chão, ó. Vou botar bem coloridinho, que é para ficar bem diferente. Não está em contato aqui com o chão, então a gente tem também sobre esse corpo uma força chamada de força normal, que é a força que a superfície faz sobre o corpo de massa m. Normal é a força que a superfície faz sobre o corpo. Ora, na maioria das situações problemas que envolvem vales ou buracos, a pergunta ela está justamente aqui, ó. Quanto vale a força que a superfície realiza sobre o corpo? Para isso, você lembra que eu falei para você que a força centrípeta, ela também é conhecida como força resultante. Se eu for tirar a força resultante aqui, ó, eu vou ter que pensar da seguinte forma. Observa que a normal, ela está apontando para cima e o peso apontando para baixo. Sentidos opostos, mesma direção, sentidos opostos, eu subtraio. Na hora que eu fizer essa subtração, filho, eu só tenho que tomar cuidado com o seguinte: vai ser normal menos o peso ou peso menos a normal? Aí você precisa olhar para onde a centrípeta ou resultante está apontando. Ela está apontando para cima, mesmo sentido da normal. Então a normal é favorecida. Logo ficará normal menos o peso. De novo, como na maioria das vezes a pergunta é em cima da normal, por quê? Porque a situação, o problema quer saber a força que a superfície faz sobre o objeto, então eu tenho que isolar normal. Para isso, eu vou pegar a força peso que está subtraindo, passo para o outro lado. E ela vai como? Somando. Logo, a normal, que é a força normal, que é a força que a superfície faz sobre o objeto, vai ser a força resultante, que nesse caso é a nossa boa e velha força centrípeta, mais o peso. Só que eu não quero que você analise desse jeito. Eu quero que você analise desse jeito bem aqui, ó. Peso mais a força centrípeta é a mesma coisa. Mas por que que eu quero que tu analise desse jeito? Porque nesse tipo de situação, filho, a nossa normal, ela vai receber um nome característico, que chama-se peso aparente. Por que aparente e por que peso? Bora lá. Aparente porque, lembra, parece, mas não é. E peso é justamente a força com que a Terra atrai a gente para
o chão, para o centro dela. Então, peraí, se é peso aparente, é uma força que parece, mas não é. Traduzindo, a força que você sente quando passa pelo nível mais baixo de uma trajetória circular, ela vai ser o seu peso mais alguma coisa. O seu peso mais alguma coisa. E esse alguma coisa é justamente a força centrípeta. Então é por isso que nesse tipo de situação você tende a se sentir mais pesado. Por que mais pesado? Porque você vai ter a sensação de ter o seu peso somado a uma força resultante, que de novo, nesse caso, é a força centrípeta. Então por isso que quando você passa pela parte mais baixa, você tem uma sensação de estar mais pesado, mais pressionado ao chão, à superfície. Agora é claro, tá, meus amores? Olha, como é que fica aqui? Normal é massa vezes a gravidade mais força centrípeta, como é que calcula? Massa vezes a velocidade ao quadrado. Muito cuidado, porque se tu dividir por 2 é energia cinética. Força centrípeta eu divido pelo raio. Pronto. Tá bom? Se você quiser colocar em evidência a massa, não tem problema. Mas dificilmente questões de Enem, vestibulares, assim, na verdade até cobra desse jeito. Mas na maioria das vezes em relação ao peso aparente, em relação à sensação da pessoa se sentir mais pesada ou mais leve, tá bom? Agora, assim como eu tenho a parte mais baixa, eu também tenho a parte mais alta. E aí, nesse caso, eu quero que você analise o seguinte: se eu continuar a projeção da circunferência, você há de convir comigo que o centro vai estar aqui para baixo. Ó. Aqui para baixo eu vou ter o centro, tá bem? Sendo assim, a resultante centrípeta sobre essa massa M vai ser justamente uma força que aponta para o centro. Logo, nesse caso, nesse referencial aqui, vai ser uma força que vai estar apontando para baixo. As outras forças são a força peso, que é do meio para o centro da Terra, para baixo. E aí, muito cuidado com isso, tá bem? Dizer que o peso aponta para baixo não está errado, mas também não está 100% certo. Porque o peso ele não aponta para baixo, o peso ele aponta para o centro da Terra. Só que se a gente for olhar para o nosso referencial, o centro da Terra está para onde? Está para baixo. Então por isso que a gente generaliza que o peso aponta para baixo. Tudo bem? Bom, assim como eu tenho o peso apontando para cima, observe que eu tenho um contato bem aqui. Então logo a superfície vai exercer uma força sobre essa massa M e essa força que a superfície exerce é justamente a força normal. Tudo bem? Como é que a gente consegue calcular a resultante? Mesma vibe aí, tá, filho? Ó, força resultante vai ser igual à subtração de duas forças. Mas como agora a resultante está favorecendo o peso, está no mesmo sentido do peso, como assim, Fizinato? Está aqui, ó. Força centrípeta resultante para baixo, peso também para baixo. Estão ambas apontando para baixo. A resultante está favorecendo o peso. Então, por isso, ficará peso menos a força normal. Aí, como a gente sempre quer saber justamente, sempre não, né? Mas na maioria das vezes, a situação, o problema pede para se achar o peso aparente ou a força que a superfície exerce sobre o corpo, então acontece isso daqui, ó. Normal tá negativa, passa para lá, positiva, tá bom? E a força resultante que tá positiva vem para cá, negativo. Poxa, Fizinato, por que isso? Porque eu quero isolar a força normal, filho. Lembra que eu, na maioria das situações problemas, a pergunta é em cima do peso aparente, é em cima da força que a superfície exerce sobre o corpo. Então fica peso menos peso menos a força resultante, que é a força centrípeta.
Observa que diferente lá, ó, do ponto mais baixo, que é o teu peso mais alguma coisa, aqui vai ser o teu peso menos alguma coisa. Por isso que o peso aparente aqui, ele tende a ser menor, porque vai ser o teu peso menos alguma coisa. Então aqui, ó, o teu peso aparente, ele tende a ser maior. Por que que ele tende a ser um peso aparente maior do que o seu peso? Porque vai ser o seu peso mais alguma coisa, que é a resultante centrípeta. Enquanto que aqui, o teu peso aparente, aí bora colocar aqui, né, para ficar bonitinho também na mesma vibe. O teu peso aparente, ele já tende a ser menor. Por que que tende a ser menor? Porque vai ser o teu peso menos alguma coisa, que nesse caso é a força centrípeta. Então aqui vai ser um peso aparente menor. Espera aí, se o peso aparente tende a ser menor, se é normal tende a ser menor, nesse tipo de situação, dependendo da velocidade, filho, você tende a perder contato com o chão. É por isso que quando o carro passa muito rápido por uma lombada, você acaba sendo, entre aspas, arremessado para cima. Por quê? Porque a resultante vai favorecer o teu peso, desfavorecendo a normal. Você tende a perder o contato. Tendendo a perder o contato, a sensação que você tem é de se sentir mais leve e ser arremessado para cima. E aí, quando o carro passa rapidão por cima de uma lombada, quando o carro passa com uma velocidade muito elevada por cima de uma lombada, você bate com a cabeça no teto do carro. Aconteceu ou já não aconteceu com você? Você tá de boa aqui, passou por cima de uma lombada e tu. Eita, caramba! Eita, caramba! Bati a cabeça aqui no teto. Acontece muito isso, tá bom? E é justamente essa a explicação. Então, meu filho, minha filha, espero ter te ajudado. Cara, pega esse vídeo, deixa guardadinho, revisões que são assim, diretas e objetivas para aquilo que tu precisa. Sem muito rodeio, sem muita brincadeira. Fique com Deus, até a próxima, espero ter ajudado e tchau, tchau.